Boa tarde, pessoal. Aqui é a professora Karina. Mais uma vez estamos reunidos para a nossa aula de matemática. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre estimativa e divisão. Prestem bastante atenção. O Francisco ganhou R$ 75 do avô. Que bom, né? Já pensou se todos pudessem ganhar os R$ 75 do avô? Seria muito bom, não é verdade? Então, ele guardou esse dinheiro para usar na primeira semana de férias. Ele precisa dividir esse dinheiro em 5 dias, ou seja, em 5 partes iguais. Ele queria gastar esse dinheiro só nessa semana de férias. Então, ou ele queria gastar uma parte na segunda, uma parte na terça, outra parte na quarta, outra parte na quinta e a última parte na sexta-feira, num total de 5 dias. Então, ele precisa fazer essa divisão dos R$ 75 para os 5 dias da semana. Só que essa divisão deve ser feita com o mesmo valor em cada um dos dias. Olhem como que o Francisco dividiu o dinheiro dele. Então, primeiro, ele distribuiu R$ 10 na segunda-feira, R$ 10 na terça-feira, R$ 10 na quarta-feira, R$ 10 na quinta-feira e R$ 10 na sexta-feira, distribuindo um total de R$ 50. Mas ele tem 75, então ele ainda não chegou no valor total que ele quer distribuir, certo? Então, pensando nisso, o que ele falou? Eu vou colocar mais R$ 5 em cada dia. Então, olha lá. R$ 5 lá na segunda-feira, R$ 5 na terça, R$ 5 na quarta-feira, R$ 5 na quinta-feira e R$ 5 na sexta-feira, distribuindo mais R$ 25. Então, ele fez o cálculo dos 50 que ele já tinha distribuído, mais os 25 que ele distribuiu de 5 em 5, e ele descobriu que ele conseguiu distribuir os R$ 75. E como que ele ficou sabendo quantos reais ele pode gastar por dia? Simples. Juntando o que ele distribuiu, os R$ 10 que ele distribuiu primeiro, mais os R$ 5 que ele distribuiu depois, certo? Essa forma de fazer a divisão é por estimativa e é mais uma estratégia para resolver as situações problema, em que se quer repartir uma quantidade em partes iguais. Mas para usar essa divisão, nós devemos lembrar que nós devemos sempre dividir em partes iguais. Então, sempre que eu vou dar um valor, por exemplo, para um dia aqui, para o outro dia, eu tenho que repetir o mesmo valor. Eu não posso dar R$ 10 na segunda-feira, R$ 7 na terça, R$ 5 na quarta. Não. Sempre eu vou distribuindo os mesmos valores. Aí, sobra um restante. Então, eu vou distribuir o restante usando os mesmos valores até que eu alcance o total ou até que não dê mais para dividir. Tudo bem? Então, olha lá. Vamos ler embaixo para ver se está tudo bem mesmo. Para fazer a divisão, Francisco primeiro distribuiu R$ 10 para cada dia, num total de R$ 50. Depois, mais R$ 5 para cada dia. Assim, ele poderá gastar R$ 15 por dia. Usar a estimativa para fazer a divisão, como eu já disse, é uma estratégia para você resolver situações problema em que se quer repartir uma quantidade em partes iguais. Viu só? Mesma coisa que a professora falou anteriormente. Então, vamos ver agora uma
outra situação. A Ana, ela produz sabonetes. Ela mesma faz os sabonetes. São sabonetes artesanais. Ela fez, 86 sabonetes para poder vender. Para fazer essa venda, ela vai colocar a mesma quantidade de sabonetes em caixas. Ela vai precisar de 6 caixas. Então, olha só. Primeira caixa, segunda caixa, terceira caixa, quarta caixa, quinta caixa e sexta caixa, certo? Como ela pode distribuir? Então, vamos fazer da mesma forma que fizemos com o Francisco. Desses 86 sabonetes, ela vai começar distribuindo de 10 em 10. Então, ela vai lá, pega 10 sabonetes e coloca na primeira caixa. Pega mais 10 sabonetes e vai colocar na segunda caixa. Depois, mais 10 sabonetes e coloca na terceira caixa. Mais 10 sabonetes e coloca na quarta caixa. Mais 10 sabonetes e coloca na quinta caixa. E mais 10 sabonetes e coloca na sexta caixa. Então, até aí, nós podemos ver que ela distribuiu 60 sabonetes. Como ela tem 86, ainda faltam 26. Então, dessa vez, ela decidiu colocar de 2 em 2. Então, olha lá. Na primeira, 2 sabonetes. Na segunda caixa, 2 sabonetes. Na terceira caixa, 2 sabonetes. Na quarta caixa, 2 sabonetes. Na quinta caixa, 2 sabonetes. Na sexta caixa, 2 sabonetes. Lembrando, sempre tenho que distribuir a mesma quantidade para cada caixa, certo? Então, colocando um total desses 2 em 2 de 12 sabonetes, mas ainda faltam 14. Como ela distribuiu anteriormente de 2 em 2, colocando no total 12, então ela resolveu repetir, distribuindo de 2 em 2 novamente. Então, vocês estão vendo aqui a terceira distribuição dela. 2 na primeira, 2 na segunda, 2 na terceira, 2 na quarta, 2 na quinta e 2 na sexta. Ao final, ela percebeu que ela conseguiu distribuir 84 sabonetes, mas ela tinha um total de 86. Sobraram 2. E esses 2 ela não conseguirá distribuir nas 6 caixas, fazendo com que elas fiquem todas com a mesma quantidade. Não dá, né, para distribuir só 2 se eu tenho 6 caixas. Nesse caso, em cada caixa haverá 14 sabonetes e 84 sabonetes serão distribuídos, sobrando 2, que é o resto dessa divisão. Mas aí deve ter aluno do outro lado perguntando assim: mas professora, a Ana não poderia distribuir, em vez de 2 em 2, já fazer direto e distribuir de 4 em 4 sabonetes? Sim, ela poderia. Na divisão por estimativa, existem várias possibilidades. Poderia ser usado outros valores, mas vai depender da capacidade do cálculo mental de cada um, certo? Lembrando que também não pode ultrapassar o valor. Então, eu tenho que prestar atenção na hora de fazer esse cálculo e distribuir de uma forma segura, que eu sei que esse cálculo não vai passar do valor total que eu tenho. Tudo bem? Vocês podem usar outras estratégias quando vocês forem fazer os exercícios também. Agora, vamos ver
2 exercícios daqueles que vocês vão fazer depois lá no documento. Vou ler para vocês, vou explicar um pouquinho, para depois vocês poderem fazer esse exercício. Então, olha só, Fábio está estudando para um concurso. Ele sabe que conseguirá dedicar 48 horas por semana aos estudos e dividirá o tempo igualmente entre as 3 matérias que ele tem que estudar. A distribuição já foi iniciada no quadro. Complete-a e descubra quantas horas por semana Fábio estudará cada matéria. Então, o que o Fábio fez? Ele vai estudar por 48 horas. Não tudo no mesmo dia, claro. Então, o que ele começou? Ele começou distribuindo de 10 em 10 horas. Então, a primeira matéria, ele já distribuiu as 10 horas iniciais. Da segunda matéria, outras 10 horas. Da terceira matéria, outras 10 horas. O segundo passo dele, ele chegou a usar, então, 30 horas. O segundo passo dele foi distribuir de 5 em 5. Então, ó, eu tenho que continuar obedecendo essa regra nesse exercício. Ele vai distribuir 5 horas aqui. Aí, vocês vão completar. Distribuir mais 5 horas aqui. E depois distribuir mais 5 horas para a terceira matéria. Ai, mas nesse caso eu não posso mudar o número? Não posso mudar o número nesse caso. Por quê? Porque sempre eu devo distribuir o mesmo valor. Tudo bem? Que vai dar um total de mais 15 horas. 30 mais 15 são 45. O que vocês devem pensar? Faltam 3 horas para ser distribuída. Então, quantas horas eu devo distribuir para cada matéria para completar as 48 horas de estudo? Então, isso eu quero saber de vocês. Aqui já iniciou, tudo bem? Então, vocês vão pensar, como que eu vou distribuir essas 3 horas restantes em cada matéria, colocar a quantidade, depois completar com a resposta escrita. Então, Fábio utilizará tantas horas para cada matéria, juntando o quê? Os valores que você vai colocar aqui, completar aqui na sua estimativa. Tudo bem? Outra situação. Ana Paula correu 7.500 metros em 3 dias. Sempre a mesma distância por dia. Descubra quantos metros ela correu em cada dia. Então, olha lá, uma dica. Coloquem aqui na parte da resposta. Separem. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E aí, iniciem a distribuição fazendo por estimativa. Posso colocar 1.000 em cada dia e ver quanto dá. Posso colocar outro valor que eu quiser. Esse valor quem vai determinar são vocês. Só estejam atentos que em todos os dias eu devo distribuir sempre a mesma quantidade. Tudo bem, pessoal? Então, bom exercício para vocês e até a próxima. Beijos!